Shalom, shalom. Tudo bem? Silvia, filha amada, um prazer ter você aqui. Shalom, shalom a todos. Vamos aqui iniciar mais uma quinta com o nosso estudo sobre maldições segundo a teologia judaica. Ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arar, que significa ridicularização ao próximo, só até como uma perseguição entre o povo de Deus, né? Também fala um pouquinho sobre a baixa autoestima, né? Tudo bem, pastor? Marcela Gomes, seja bem-vinda, tudo bem? Toda quinta-feira nós estaremos aqui. Hoje é o quarto dia sobre o estudo, sobre maldição, né? Então, amados, lá em Provérbios 26, capítulo 26, versículo 2, fala: como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Nós temos que saber que toda maldição tem uma causa, ok? Tem um motivo. Nós estamos estudando aqui, conforme a teologia judaica, né? Pastor Emerson está entrando, que é o responsável por ministrar sobre a palestra, ok? Nós vamos procurar não se prolongar, né? Nós temos aí o intuito de fazer um vídeo de 25 minutos para não ficar nada enfadonho, ok? Para os irmãos, nós entendemos que uma rápida introdução sobre o tema, algumas perguntas, no máximo duas, para a pessoa começar a se familiarizar com o conteúdo, e, por final, as considerações finais pelo pastor e professor Emerson. Tudo bem? Já eu entro, Ana. Só um minutinho. Estou compartilhando aqui, pessoal. Me ouviu? Estou ouvindo, só não estou te vendo. Estou compartilhando aqui com o pessoal. Já li, Provérbios 26, capítulo 2, peguem sua Bíblia aí, que fala sobre a maldição, ok? Que toda maldição tem uma causa. Nós estamos aí iniciando nossa live às 19h30, toda quinta-feira, amados. Tá bom? Para que vocês venham nos acompanhar aqui no canal do Instagram. Depois esse vídeo vai para o YouTube. E aquele que visualizou... Oi, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda. E aquele que visualizou, glória a Deus. Aquele que não visualizou vai perder esse grande conteúdo aqui. Ok? Pronto, Ana. Pastor... Está me ouvindo bem? Pastor, aqui eu não estou vendo. Estânio. Seja bem-vindo. Stanislau. Pastor Stanislau. Stanislau, isso. Bom, então, com a palavra, o nosso pastor e professor direto do Rio de Janeiro, pelo horário de Brasília, às 19h30, vamos iniciar aí a introdução sobre arar, ok?
Maravilha. Você já leu o texto aí de Provérbios? Sim. Já deu uma definição? Já sabemos bem, devido às outras lives. Quem não viu, vai lá no canal da Ana e assista para saber um pouquinho sobre e os outros textos, né? E as outras maldições. Bom, o que define Ará? É um nível de maldição, tá? É uma força, podemos dizer, muito forte, tá? E Ará, ela converte uma pessoa e torna uma pessoa desprezível, ok? Uma das coisas que Ará faz é tornar uma pessoa... Sabe aquela pessoa que a gente... eu acho que é uma palavra muito forte que eu vou dizer, mas é uma realidade. Quando nós falamos a nível de Ará, é que uma pessoa que está sobre essa força, ela é uma pessoa que se torna antipática, tá? Ninguém quer estar perto dela, Ana. Ninguém quer estar perto dessa pessoa, certo? Bom, quando uma pessoa está debaixo dessa força, ela se torna desprezível por outras pessoas. Tá? Ninguém quer estar próximo a ela devido às suas atitudes, devido à forma como ela age diante da sociedade. Bom, as maldições, elas trazem alguns danos sobre a questão financeira, espiritual, física, emocional. Arar também não é diferente das outras maldições, tá? Ela afeta algumas áreas como essa que eu estou falando para vocês, ok? Bom, Arar também, ela atinge na área emocional. Tem pessoas que elas... Não sei se você já lidou com pessoas que elas são cismadas com tudo, Ana. Se você olha para ela, ela acha que você está falando dela. Eu estou falando de uma forma bem simples. Cisma, sabe? Cisma. Porque já é um complexo de inferioridade que há dentro dessa pessoa que está debaixo dessa força, Ará. Certo? Então ela tem uma certa cisma. E isso faz com que ela tenha essa baixa estima. Certo? Então, Ará torna a pessoa desprezível, torna a pessoa tão desprezível que ninguém quer estar próximo a ela, certo? E antipática, pessoa difícil de você lidar, pessoa que ninguém quer estar perto, ok? Então, isso é mais ou menos, fazendo essa introdução para que vocês saibam, o que é Ará, ok? Umas pessoas vieram para mim, Ana, e veio perguntar o seguinte: mas isso não está na Bíblia. E eu disse para ela assim: olha, você precisa entender que na Bíblia está. Isso está dentro de uma paraxá conhecida como a paraxá Kitavô. Só que esses estudos sobre essas maldições é feito de uma forma acadêmica. Então, quando nós falamos de forma acadêmica, nós estamos falando de que é um tipo de estudo que é feito com investigações do hebraico. E quando nós falamos em hebraico, não existe apenas um hebraico, existem 5 tipos de hebraico, certo? Então, há de se fazer uma investigação, estudar a Torá de uma forma acadêmica, ok? Então, a gente está tentando simplificar aqui para que todos possam entender, mas isso está dentro dessa paraxá que eu acabei de falar para vocês, ok? É a paraxá Kitavô, onde se fala de todas as maldições, ok? Depois eu vou dar o texto bíblico em Deuteronômio para que vocês saibam. Então, há de ser estudado de uma forma mais profunda, de uma forma mais acadêmica, mas eu estou tentando simplificar aqui porque nós estamos falando para pessoas simples. Então, para que essas pessoas também entendam que maldição é essa, que força é essa, que está atingindo muitas pessoas próximas a nós e nós não sabemos. Ok? Então, Ará é mais ou menos isso. Ará desequilibra a pessoa mentalmente, Ana. Okay? A pessoa se sente... a força ela é tão intensa que a pessoa fica desequilibrada mentalmente.
e aí segue-se uma série de transtornos físicos e emocionais. Daí a gente vai falar durante a live. Então, uma primeira pergunta, como que se ativa essa maldição de Ará na vida da pessoa? Quando a gente faz uma rápida investigação, como que a gente vai detectando? Perfeito. Boa pergunta. E essa é uma pergunta-chave, porque assim como se ativa, também tem uma forma de desativar, ok? Porque pode ter alguém nos ouvindo e pensando assim, acabou minha vida então, porque eu me identifiquei com essa maldição, o que eu faço agora? Então, assim como se ativa uma maldição, tem também como se desativar essa maldição, que é a última live que nós vamos fazer. Falar como se desativa uma maldição na vida de uma pessoa, ok? E isso é uma forma simples, não tem nada de difícil, não. Dá para todas as pessoas saber ou ter o conhecimento de como desativar uma maldição desse nível. Bom, para essa pergunta que você me fez, Ana, eu pedi que você está com a tua Bíblia aí. Tô. Abre para mim no livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 27, versículo 15 e 16. Para me definir, para explicar às pessoas o que realmente é Ará, como se ativa Ará, a gente precisa fazer essa leitura aqui, que ela é muito importante. Deuteronômio 27 aí? 27, isso, 27, versículo 15 e 16. O altar no Monte Ebal, é o título do texto, 15 e 16. Maldito seja o homem que fizer alguma imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão de artesão, e a puser em um lugar secreto. E todo o povo responderá e dirá amém. Maldito seja aquele que desprezar seu pai ou sua mãe. E todo o povo dizer amém. Bom, veja bem, como que se ativa Ará na vida de uma pessoa? Primeira coisa, que algumas pessoas podem dizer assim, mas eu nunca me prostrei diante de imagem, porque criamos uma certa ideia de que idolatria é apenas se prostrar diante de uma imagem. Só que idolatria não é só isso. Idolatria é muito mais além do que se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é ouvir uma voz, Ana, que não é a voz de Deus. É como se Deus te falasse algo e você fizesse ao contrário. Quando você faz isso, certo? Idolatria é isso. É você ouvir uma voz que não é a voz de Deus. Deus disse para Adão e para Eva no jardim: daquele fruto não comerás. Essa foi uma ordem. E eles desobedeceram a ordem, ouviram outra voz. Qual voz que eles ouviram? A voz da serpente. E isso foi idolatria. Era ouvir, procurar saber de outra pessoa a respeito daquilo que Deus já te confirmou. Isso também é idolatria. E esse tipo de idolatria, ouvir outra voz que não seja a voz do Senhor, e essas pessoas que ficam procurando outras vozes, porque Deus já falou, Deus já confirmou, mas eles querem procurar outra voz para poder justificar, para saber, será que tem algo mais? Sabe? Essas pessoas que ficam andando por aí, procurando revelações, procurando visões, procurando profetas, entre aspas, né? E que ficam tentando saber um pouquinho mais daquilo que Deus já confirmou em seu coração. Isso é idolatria. Isso ativará. Por isso que muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas assim, Ana. Eu tive uma membra que ela era totalmente desequilibrada mentalmente. Sabe como é que começou isso na vida dela? Começou quando ela começou a procurar certas visões e revelações para os outros nas ruas, nos lugares, sei lá onde. E isso deixou ela mentalmente desequilibrada. Mas a um ponto extremo. Ao ponto extremo. Por quê? Por que isso? Porque isso ativará. Perfeito. Ok? Bom. Ativará. Outra coisa, o texto diz aí, a tua Bíblia, a tua tradução diz secreto.
Mas na minha aqui diz escondido, ok? Por lugares escondidos, ok? Ou seja, fazer alguma coisa quando ninguém está vendo. Certo. Quando você faz algo, geralmente quem quer pecar, Ana, não faz à vista de ninguém. Quem quer pecar faz escondido, certo? E isso também ativará, ok? Outro ponto aí, no texto que você leu, desonrar pai e mãe. Ativará. Muitas pessoas hoje não conseguem. Muitas pessoas hoje conseguem ser felizes. Não conseguem ter uma vida plena. Não conseguem ter uma vida abundante. Porque lá atrás desprezou o pai e a mãe. E quando nós desprezamos pai e mãe, nós ativamos Ará. Sabe, quando nós falamos de desprezar o pai, é falta de respeito, falta de consideração, abandono, violência física. Muitas pessoas maltrataram os seus pais e hoje vive uma vida, por quê? Porque Ará trava a vida financeira. Ará trava a vida sentimental. Assim como outras maldições também faz isso. Mas Ará, principalmente, também ativa, quando ela é ativada na vida de uma pessoa, trava a vida financeira, trava a vida emocional, trava a vida sentimental. E muitas pessoas estão vivendo vida sentimental amarrada, muitas pessoas estão com a vida financeira travada. Por quê? Porque um dia lá atrás desprezou o pai e a mãe. E ativou essa maldição na vida dela. Ok? Então, como que se ativa? Se ativa através da idolatria. Eu já defini aqui o que é idolatria. Também defini o que é desonrar pai e mãe. Ok? Que muitas pessoas hoje estão sofrendo por causa disso. Uma vez que você ativa uma maldição, ela fica aí, ela não vai embora. E vem travando a vida das pessoas nessas áreas. Então tem gente aí que está me ouvindo, é o que vai me ouvir depois, que maltratou pai e mãe, desprezou pai e mãe. E pode buscar na vida dessas pessoas, se não está com a vida financeira travada, se não está com a vida sentimental amarrada, e se não está com a vida emocional desequilibrada. Ok? Porque isso não é eu que estou falando. Isso são as maldições que quando são ativadas na vida do pessoa, faz esse tipo de coisa. E elas buscam psiquiatras. Glória a Deus pela vida dos psiquiatras. É muito bom. Graças a Deus tem psiquiatra. Graças a Deus tem os psicólogos, psicanalistas. São pessoas importantes que têm que sim ser consultadas. Ok? A gente não pode dizer, não, porque eu creio em Deus, eu não preciso ir em psiquiatra. Não. Ei, isso é ignorância. Então, temos sim que no psiquiatra, quando necessário, e no neurologista, e no psicólogo, psicanalista. Por quê? Porque eles cuidam dessa área emocional, o psique do homem, certo? E seus complexos em geral, ok? Então, a Ará, quando é ativada, acontece isso, mano. Ok. Tá? E vem através disso aí, ok? Bom, agora a próxima pergunta, né, e última, antes das considerações finais, para que a gente não venha ultrapassar o tempo de 25 minutos. Quais os danos físicos e espirituais que provocará? Que aí acho que envolve a questão da baixa autoestima, né, que acaba acarretando, né? Sim. Bom, geralmente, pessoas que estão debaixo dessa força, Ará, primeiros danos que acontecem na vida dessas pessoas são complexos de inferioridade, okay? Insegurança, pessoas que não conseguem tomar atitude, pessoas que não conseguem romper, pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas, justamente por causa da insegurança que ela tem, ok? Crises de ansiedades terríveis, sabe? Aquela palpitação do coração, aquela falta de ar, sem estar com falta de ar, certo? Certa pressão no coração, parece que você está infartando, certo? Eu falo com pessoas que de repente estão sentindo isso, ok? Não quero dizer que todas as pessoas que estão com crise de ansiedade estão debaixo de Ará. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que pode ser, é o que eu digo, sempre eu falo, e é importante expressar aqui para todos, é que isso são sintomas de Ará. São sintomas de outros níveis de maldição. Tem que mas isso fazer não quer dizer a investigação de cada
um mapeamento espiritual de forma individualizada para poder identificar em qual maldição a pessoa está se enquadrando, né? Pode ser todo, ou pode, depende dos níveis, enfim, né? Precisa ser alguém que domine essa área, ok? Alguém que entenda disso que eu estou falando, ok? Então, por quê? Porque se você vai em alguém, tá? Eu não estou aqui tirando a importância de um psicólogo, porque eu justamente, quando pessoas me procuram, que eu identifico que elas estão com esses sintomas e que pode ser que elas estão debaixo de Ará, eu aconselho sim ir num psicólogo, num psicanalista. Claro que eu faço isso, ok? Porque eles são aqueles que vão nos ajudar, porque nós cuidamos da área espiritual, ao mesmo tempo, quando eu falo de Torá, a Torá, ela tem remédio para curar crise de ansiedade, depressão, mas tem que sempre ter alguém também profissional nessa área para acompanhar. Então, Ana, outra coisa, geralmente a pessoa que está debaixo dessa força de Ará, Ana, são pessoas que estão feridas, justamente pelas suas atitudes, pela forma de se expressar e de agir diante da sociedade. E uma pessoa que está ferida, ela manifesta três coisas: soberba, certo? Rancor e cobiça. Toda pessoa ferida manifesta soberba, rancor e cobiça. Porque eu não vou entrar dentro desse assunto. Que você explicou também da outra vez, né? Isso. Justamente é uma coisa que não é só de Ará, ok? Não está exclusivo dessa maldição Ará. Ela também está relacionada na maldição de Aor, na maldição de Alá, na maldição Aor, Alá e Ará. Essas três maldições são manifestas também essa questão das feridas emocionais que causam rancor, que causam soberba e cobiça. Agora, há um ponto, Ana, que Ará também atinge a pessoa que não consegue perdoar. Ok? Porque a maior dificuldade hoje é lidar com pessoas que não conseguem perdoar. E muitas pessoas... O que pensa um judeu sobre a questão do perdão? O que pensa um judeu? Porque nós imaginamos assim: eu te perdoo. Mas isso é algo muito, muito raso, porque o perdão vai além disso. O perdão, Ana, eu vou expressar aqui de uma forma bem simples, justamente vem por uma ofensa. Porque se precisa perdoar, é porque foi ofendido. Que muitas vezes pessoas te ofenderam, pessoas te enganaram, isso, querendo ou não, causou um certo rancor dentro da alma da pessoa. E aí, quando uma pessoa fala mal de você, quando uma pessoa mente contra você, ela, na verdade, deixa-nos, quando as pessoas fazem isso conosco, deixa-nos sem roupa, nu, diante da sociedade. Certo? Agora, o que é perdoar? O que Deus fez com Adão e Eva quando foi expulsado do jardim? Cobriu. Por que Deus cobriu? Porque perdoou. Porque Deus poderia expulsar Adão e Eva do jardim nu, para que todos vissem. Por que Deus cobriu? Porque perdoar, cobrir a nudez. Perdoar, não esqueçam disso, é cobrir a nudez. Porque tem pessoas que dizem assim: eu te perdoo, mas depois vai para a sociedade e conta tudo para as pessoas. Isso não é perdoar. Isso é colocar a pessoa diante da sociedade nua. E muitas vezes nós fazemos isso. Quando nós não gostamos das pessoas, nós expulsamos elas da nossa vida nua diante da sociedade. Ou seja, expondo as pessoas para que a sociedade veja a nudez dessa pessoa. Isso não é perdão. Perdão é cobrir. Quando Moisés foi ungir Arão, assunto sacerdote, sabe o que ele fez? Pegou as vestes sacerdotais e cobriu Arão. E Arão foi quem falou mal de Moisés. Isso é perdão. Perdão é cobrir a nudez. Então, tem pessoas, e as pessoas que estão debaixo de Ará têm dificuldade de perdoar. Que em vez de cobrir
cobrir as pessoas, elas colocam as pessoas nuas e patentes para que todos vejam. Isso não é perdão. Se você quer perdoar, então cubra. Independente do que a pessoa te fez, independente da ofensa que foi, se a pessoa te magoou, se te entristeceu, cubra ela, porque foi isso que Deus fez e foi isso que Moisés fez quando ungiu Arão. Ok? Ok, então agora vamos para as considerações finais, falta 5 minutos para o término. Bom, uma das maiores dificuldades das pessoas, sabe o que é? É identificar que elas precisam de ajuda. Porque muitas pessoas estão aí sofrendo porque estão debaixo de alguma maldição, estão debaixo de Aor, ou está debaixo de Ará, ou está debaixo de Alá. Alguma maldição atingiu essa pessoa. E a maior dificuldade que nós temos hoje de ajudar essas pessoas é que elas não pedem ajuda por vergonha. Certo? Porque ninguém quer mostrar para outro que está passando necessidade, que a vida sentimental está um arraso, está um fracasso. Certo? E isso é questão de orgulho que há dentro de nós. Então, se você está passando por um momento difícil, procura alguém que possa te ajudar nessa área. Ok? Eu quero, então, deixar aqui essas considerações finais. Um abraço para minha pastora que está ouvindo, está nos ouvindo, nos assistindo aí agora, pastora Marcela da Vitória. Ok? Um grande abraço, minha pastora. Alguns alunos meus aí estão aí, pastor Stanislau, não sei, os outros que eu não estou conseguindo ver aqui, quem está assistindo a live, não. Daqui eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. E quero mandar um abraço para cada um de vocês e dizer para vocês que estão nos ouvindo, procure ajuda. Ok? Procure alguém que possa te auxiliar nessas áreas. Por quê? Porque a maldição é uma coisa terrível, é uma força espiritual, é um peso, é uma prisão. E que se ela veio, foi porque ela foi ativada. Mas existe uma maneira de desativar essas maldições. Se você quer saber um pouquinho sobre a O, se você quer saber um pouquinho sobre a Lá, vai lá no canal da Ana. Vai lá que está tudo lá. Okay? Os vídeos já estão lá e os vídeos já estão postados lá, né? A gente procura não deixar muito aqui, porque, assim, infelizmente a gente enfrenta haters, pessoas que não conhecem. É terrível, pessoa que nunca ouviu falar de algo e ainda quer te afrontar, brigar com você. Gente, ninguém é obrigado a nada, a gente está só estudando, buscando conhecimento, o povo perece por falta disso. E assim, assiste quem realmente tem interesse de se aprofundar no estudo da teologia judaica, entendeu? O pastor e professor, ele fez um curso, né? Ele é uma pessoa gabaritada, que aprofundou sobre esse tema. Não é algo que dê para a gente explicar em 25 minutos. Na verdade, nós estamos trazendo aqui um novo para que pessoas tenham acesso de forma fácil, simples e objetiva. Né? Claro que demanda muito mais aprofundamento do estudo, mas isso é algo em particular, em mentoria privada. Nós vamos deixar o contato aqui abaixo do vídeo do professor Emerson Pereira, o canal dele no YouTube e também nas redes sociais no Instagram, para quem quiser seguir, tá bom? Então, agradecemos mais uma vez a sua participação, pastor e professor, esperamos que na próxima quinta nós possamos encontrar novamente o senhor aí. Estaremos juntos. Shalom, shalom. Deus abençoe. Tchau, tchau.